Mas quando eu olho pro varejo, se eu pudesse deixar aqui 5 dicas importantes, que são para a gente possa encantar esse cliente, que a gente pergunta muito, né? Mas tá bom, mas como é que eu encanto esse cliente? Acho que o primeiro ponto é entenda quem é o seu cliente. Conheça ele a fundo. Mergulhe nesse propósito de entender quem ele é. Faça perguntas quando ele estiver na loja, faça pesquisa, avalie essas pesquisas, entenda no seu direct quem é esse cliente que está conversando com você, entenda o seu cliente. Olá pessoal, muito boa tarde, estamos começando aqui mais um Varejo em Pauta, sejam todos muito bem-vindos. Além dos nossos convidados aqui, nós estamos com a plateia nos assistindo aqui hoje. Estamos num momento aqui de conhecimento, de aprendizado. A gente teve a oportunidade de fazer um briefing antes aqui, então assim, só aprendi com essa turma. Vocês vão ver a qualidade que vai ser esse podcast hoje. Nós estamos na 3ª edição do nosso podcast. Ele está sendo transmitido aí via YouTube, via as redes sociais, a gente consegue ver os cortes. E nós vamos bater um papo aqui. Eu sou o Fábio Lacerda, sou da Agência Solis, a agência que atende o Shopping Cidade. Sou publicitário por formação, atrevido como apresentador de podcast. Essa não é a minha vocação. Além de gostar muito, eu tenho uma história bacana de infância que a vida inteira eu ouvi rádio, né? Então, com a cultura do meu pai de escutar Rádio Bandeirantes, Rádio Jovem Pan, acabei tendo esse gosto grande e hoje o podcast é quase uma realização pra gente. Uma hora eu vou ter um programa de rádio, acho que não chega a tanto. Mas o podcast acho que nos realiza aqui como também, né? Então, fechando esse merchan aqui, quem quiser acompanhar o trabalho da Agência Solis, acessa lá agenciasolis.com.br, nós estamos aí em todo o Brasil, atendendo clientes nacionais. E fico muito feliz pelo convite de estar aqui mais uma vez. Eu já vou passar no RH na hora que sair daqui, porque como eu vou inteirar 3 já varejos em pauta, viu, Guto? 3? Eu acho que eu já posso assinar a carteira ali, já dá pra... Viu, Janaína? Eu já posso, viu, então? Eu acho que eu já tenho direito a um cachê ali direito, remunerado, alguma coisa nesse sentido, viu? Aí, ó, pronto. Aqui é 24 por 7. Aqui é 24 por 7. Ainda tem plantão, né? Ainda tem plantão. Gente, para começar esse bate-papo aqui, deixar claro que isso aqui realmente é um bate-papo, a gente não tem regra, então fiquem à vontade para falar, opinar, quem quiser fazer pergunta, aqui eu tô no sentido de contribuir com vocês. Nossos temas hoje aqui são de atendimento, de fidelização, de liderança, gestão de negócios e principalmente de pessoas. Eu acho que a gente vai conseguir falar muito sobre esse tema aqui e poder ajudar os lojistas, os vendedores, as lideranças, todo mundo que está envolvido aqui no nosso negócio de varejo. Para começar com esse time de craque aqui, eu tô aqui do meu lado, vou estrear muito bem com a Tâmara Zaia, especialista em experiência do cliente, com foco no jeito Disney de encantar, profissional super respeitada, conhecida no setor, palestrante nacional, idealizadora do jeito Zaia. Conta um pouquinho dessa trajetória, dessa história, seja bem-vinda. Muito obrigada por fazer parte desse momento. Sou uma apaixonada pelo varejo, então tenho mais aí de 20 anos de carreira nessa área. Escolhi a publicidade, exatamente porque eu falo que a publicidade você tem o poder de transformar. Como é que nós podemos levar a comunicação até os clientes? Aí veio a especialização em marketing, em gestão empresarial e de repente veio o mundo de shoppings, que eu falo, Fábio, quanto é apaixonante falar sobre shoppings, estar no ambiente de shoppings, na área de marketing. E ao trabalhar na área de shoppings, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os licenciados Disney. E quando você trabalha com os licenciados Disney no shopping, você começa a entender o quanto o encantamento faz toda a diferença na nossa entrega. Não somente o encantar, mas encantar, fidelizar e conseguir fazer com que esse cliente volte mais vezes. E nesse universo de shoppings, com esse universo Disney, eu comecei a entender ainda mais sobre a experiência do cliente. Me especializei em experiência do cliente, no modelo Disney, de encantar. E tive o prazer de poder também, nesse mercado, além de atuar no mercado de shoppings, na área de marketing,
atuar também com treinamentos e palestras, levando essa profissionalização para o varejo, da importância do atendimento encantador, desse modelo Disney de encantar, de poder trabalhar diretamente, a gente vai contar aqui depois, mas de poder trabalhar também diretamente até com a Disney, porque até a Disney também precisa ter o olhar do varejo para poder entender ainda mais como podemos levar isso para o nosso cliente. Então, é um prazer fazer parte de uma trajetória de 20 anos de marketing, experiência do cliente, entendendo cada vez mais sobre esse nosso consumidor e levando conhecimento, profissionalização para ele, através dessa minha carreira, através da metodologia e também do jeito Zaya. Show de bola. O Guto, eu vou começar pelas meninas aqui, mas a gente encerra esse bate-papo aqui. Eu tenho uma história de um café aqui que já tá na agulha aqui, viu? Esse café a gente quer todo mundo quer participar desse café. Esse café a gente quer. Gente, nós estamos nada mais, nada menos aqui também com a Maria Rezende, ela é autora do livro Coragem de Ser Livre, fundadora do Instituto Girassol, palestrante, mentora, especialista no tema gestão do tempo, do qual eu quero tomar uma aula presencial aqui, viu? Será um prazer. Fala muito sobre pessoas também. Então, Maria, seja muito bem-vinda. Queria que você contasse um pouquinho aí também da sua trajetória para a gente poder fazer junto esse podcast. Gente, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui no Varejo em Pauta. Venho aí também, né, de um mundo varejista, de um mundo revendas Ambev, de quase 20 anos. Continuo nesse mundo ainda, enquanto treinadora, enquanto consultora, porque isso me vibra, né? É algo que eu gosto muito. Mas eu aprendi e conto um pouquinho dessa história. Eu vivi um momento de depressão, de burnout. Eu tive um burnout que foi uma hemorragia. Ele veio, né? Além do mental, ele veio para o físico. E a partir desse lugar, eu resolvi contar um pouquinho da minha história, porque eu entendi que as histórias, elas se conectam, né, Luísa? Elas se conectam, a gente se cura no coletivo através das histórias das pessoas, e gestão do tempo se tornou uma ferramenta de combate para mim ao adoecimento mental. Então, quando eu falo de gestão do tempo, eu falo sobre esse lugar de a gente pode ter alta performance sim, mas com saúde, sem levar em consideração essa produtividade a qualquer custo. Então, o meu olhar hoje é trazer o tempo, trazer o autoconhecimento e a saúde mental como pilares base de grandes resultados, de alta performance, mas cuidando do nosso bem-estar e da nossa qualidade de vida. Que bacana, show de bola. Falei que na reunião nossa aqui de alinhamento do briefing, eu tomei várias aulas, né? Então, assim, foi muito bacana. E eu tô aqui também com a Luísa Cataldo, que é pós-graduada, tem formação na FGV, especialista internacional em Orlando. Hoje aqui só tem Disney, gente. Nossa, aqui hoje, ó, a prateleira tá lá em cima, é coisa fina mesmo. Sócia fundadora da Romanel Minas Gerais. Muito prazer em estar com vocês aqui dividindo essa mesa. Seja bem-vinda. E queria que você contasse um pouquinho dessa história bacana, igual você me contou mais cedo. Já contei um pouquinho para vocês, né? Gente, primeiro queria agradecer a Deus de estar aqui, né? Porque sem Ele a gente nem estaria aqui, né? Então, primeiro agradecer a Ele por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde, né, Maria? Sem saúde a gente não estaria aqui. E eu comecei a minha história, né, quando eu perdi meu irmão com 14 anos de idade. Vou contar só um pedacinho, só para vocês entenderem um pouquinho. Não, pode contar tudo. E aí eu estudava na faculdade, fazendo administração, e eu ficava só chorando, ficava bem triste, e eu peguei a bolsinha para revender, contei 1 grama na época. Então a nossa história começa muito no porta a porta, né, vendendo mesmo com bolsinha, para depois vir histórias dos shoppings, né? Eu tinha o sonho de ter uma loja em shopping e hoje, graças a Deus, Deus abençoou e tem muito mais, né? E a gente pode abençoar as pessoas, transformando a vida tanto das consultoras quanto as lojas de shopping, levando também essa qualidade da Romanel, né? Essa beleza de questão da Disney também, de atendimento. Então a gente busca essa questão juntinho sempre, aqui nós dois, desde 14 anos, 16 anos juntinhos, para construir, né, esse negócio para levar o amor. Tem uma pergunta conjugal aqui mais para frente, viu, Guto? Aí qualquer coisa você... Ai, não! Estamos juntinhos sempre, gente. Não, show de bola. Obrigado, Luísa. Gente, para finalizar, eu tava comentando com o Guto aqui, que é Marcelo Augusto, né? E eu tenho um amigo que é realmente um grande amigo do coração, que é o Marcelo Augusto também, coincidentemente. E um dos melhores podcasts que eu já fiz foi com ele. Vou contar rapidinho aqui a história. E, nossa, aqui vai ser o segundo melhor, viu, Guto?
que a Solis tem um podcast que chama Sextou, e a gente normalmente faz eles às sextas-feiras, aí lá nós estamos mais descontraídos, aí tem uma bebidinha, tem um churrasco, e o Marcelo Augusto conta uma história super divertida que aconteceu numa festa, num evento. Então não vou dar mais detalhes, vocês acessem o YouTube lá para conferir, tá? Mas e a gente faz lá, tá tudo documentado lá. E falando um pouquinho aqui do Guto, né, quebrei esse protocolo, ele também tem formação em comércio exterior, pós-graduado pela Dom Cabral. A Luísa contou muita coisa bacana dessa trajetória dos dois, então seja muito bem-vindo, Guto. E além de você se apresentar, como é que é a história do café com o Guto? Que eu achei sensacional, viu? Então, conta um pouquinho dessa trajetória, depois você já emenda no café já, porque tá todo mundo querendo saber do café. Tá bom. Gente, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, do lado da Lu, principalmente. Tá sempre junto comigo uma vida inteira, né, Lu? Amém. A gente sempre trabalhou junto e isso, claro, também é um grande desafio, você trabalhar com sua esposa, você trabalhar em família. Meu pai é meu diretor financeiro, minha mãe é minha inspiradora de vendas, foi ela que me ensinou a vender, estou aprendendo até hoje, né? Mas ela que me ensinou a vender. E nós temos uma trajetória muito bacana de muitos tropeços, né? Nem sempre a gente acerta, mas mais acertos do que erros, né? E trabalhar em família é um grande desafio, né? Porque lá eu tenho que ser o CEO, a Luísa tem que ser a VP, e quando eu viajo ela é a CEO, e aí a conversa é bem assim. E os papéis, até você conseguir dividir os papéis, não é muito fácil, principalmente em família. E a maioria das empresas começam familiares, né? Mas o que eu ia falar muito, e aí tem coisa muito interessante, que eu também tenho uma formação dentro da Disney também, fui para lá fazer os bastidores. É uma escola impressionante. Dá pra gente aprender muito, né, também? Muito. Maravilhoso. Dá pra perceber, e dá pra perceber na loja de vocês quanto vocês colocam em prática. Isso A gente entende. Eu estávamos comentando sobre isso hoje essa experiência. Então é perceptível. E isso. o café com Guto nada mais é do que, claro, né? Eu acho que sempre é uma inspiração de Deus na vida da gente. A nossa missão da Romanel é transformar vidas a partir do momento que a pessoa se conecta ou com um de nós ou com algum produto nosso. Tá? Então a gente busca realmente transformar aquele dia daquela mulher. Às vezes ela entrou, pode ter entrado na nossa loja com depressão, e nós temos uma missão, não de vender a peça, mas nós temos uma missão de mostrar que ela merece, que ela pode e que ela é muito melhor do que a pessoa que acabou de entrar. Ela tem que sair dali diferente. Então, essa questão do Café com Guto, ele acontece toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, com todos os associados, que os nossos funcionários a gente chama de associado, que eu encaro eles como meus sócios, que se der ruim vai dar ruim para todo mundo, e se der bom vai dar bom para todo mundo, então não vem com essa história não. E é um momento, para vocês terem uma ideia, nesse dia às 6h30 da manhã eu estou dentro da empresa, sou o primeiro a chegar, e ele começa às 8h30 da manhã. É o meu momento com Deus, com estudo, eu adoro ler, eu estava falando isso com a Maria, eu adoro ler, estou sempre lendo vários livros, para a gente pegar um pouquinho do resumo da inteligência de muitas pessoas e levar para tentar transformar o meu associado numa pessoa melhor também. Porque quem vai ter o contato do produto ou da marca é uma pessoa com outra pessoa. Então nós temos que começar a cuidar das pessoas para depois cuidar desse atendimento com as pessoas. E nós trazemos também, nesse Café com Guto, geralmente convidados, viu? Vocês estão convidados para participar. Opa! Olha, se vocês puderem Adorei, também aceito o convite, quero participar. Eu já estava encantada quando vocês contaram. Vai ser um prazer. Vai ser ótimo. Você agradece. Seguindo essa linha aqui desse café, eu quero que o Guto conte mais um pouquinho, mas vou participar a Tâmara aqui. Tâmara, essa visão aí que eu acho que ele criou um processo, né?
Então, queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que é interessante. Existe aí um debate, vamos falar assim, usar uma palavra mais light, que é aquela história. O processo ele é importante, aí o pessoal fala assim, mas ele ingessa. Então, assim, eu acho que com parcimônia a gente pode ter tanto um quanto o outro para que isso aconteça. Então, dentro dessa seara aqui, eu ainda quero que o Guto comente mais sobre esse café, como é que veio a ideia, como é que são os assuntos do café para todo mundo conhecer e às vezes até replicar também. Eu tenho essa rotina na Solis também, então toda segunda-feira nós também temos uma reunião com o time, então a gente vai aprendendo e aí como é que você vê essa conexão aí de ter um processo, de ter um onboarding, do colaborador conhecer a empresa? Que eles citam, eu falo que é case para que todas as empresas possam seguir como exemplo, que é ter a cultura muito forte. Eu percebo muito as marcas, às vezes, eu quero criar o encantamento, e o encantamento é muito mais do que servir o cafezinho. Até servir o cafezinho, ele é um dos últimos pontos na minha jornada. Primeiro, eu tenho que ter essa cultura muito forte. Então, se eu tenho minha cultura, quando eles falam, nosso objetivo é que nosso propósito é transformar vidas. E por acaso, quando você falou, eu falei assim, nossa, eu sou coautora nesse livro, que é uma coletânea com 26 histórias de mulheres que transformam vidas. E eu conto a minha história de vida e como nessa jornada desses 20 anos eu transformei vidas. E aqui tem um momento que eu falo exatamente quais são esses 5 pilares para poder chegar no encantamento. E isso tem a ver com o processo. Quando eu tenho a cultura muito forte, o propósito, esse colaborador, ao entrar dentro da empresa, ele entende qual é a nossa cultura, qual é o nosso propósito, os valores, por que eu faço o que eu faço, ele consegue entender por que aquele processo existe, por que aquele ritual que é feito toda segunda-feira do Café com Guto, ele é importante para o alinhamento entre as associadas, que isso é importante, e com isso elas conseguem, entendendo a base de cultura, processos bem definidos, eles conseguem engajar o time engajado, entendendo por que está ali fazendo o que faz, consegue encantar o cliente e, como consequência, gera resultados. Então, o final é que muitas vezes a marca, nós olhamos só o resultado final e esquecemos que para chegar nesse resultado existe um caminho. E esse é o processo da Disney. A Disney se mantém nessa tradição ao longo desses 100 anos, porque ela mantém esse processo e a cultura muito forte. Isso é passado de geração para geração. Então, quando vocês citaram, a gente está falando aqui, porque no bate-papo a gente conversou, eles falaram desse café, meu olho brilhou da Maria, porque nós ficamos encantadas, porque é sobre isso. E no varejo, hoje a gente sabe que muitas vezes a gente quer na pressa, entra aquele colaborador e você até esquece de dizer quem nós somos. Eu não estou aqui só, não estou vendendo somente Romanel, eu estou transformando vidas. É muito maior. E complementando o que você está falando, eu acho que na sua fala isso vem muito nítido para mim. A gente precisa unir processos a pessoas. Porque eu acho que o processo ele engessa quando a gente olha para a parte técnica do processo, Sim, que ele precisa existir, mas se eu não incluo a pessoa nisso de forma emocional, trazendo a jornada emocional junto da jornada processual operacional, é a hora que dá o choque, é a hora que engessa, e ao invés de contribuir com o fluir, ele acaba impactando e bloqueando. E aí você traz uma fala que eu até tô aqui arrepiando, tá, Luísa? Luísa me ensinou sobre arrepio, gente, porque quando o negócio vibra muito, eu realmente me arrepio, assim, quando é muito verdadeiro. Então, quando eu ouço o Guto falar e a Luísa falar, eles cuidam dos processos, eles não vendem o objeto. O produto, né, em si, Eles vendem uma transformação nas pessoas, trás. só que essa transformação, ela tá começando dentro de casa. Então, quando ele fala do Café com o Guto, ele está cuidando de quem cuida. E aí, quando eu cuido de quem cuida, automaticamente, a Raquel vai passar para aquele cliente o que ela está recebendo. Automaticamente, o que ele passa para os associados dele também vai reverberar na ponta final, no consumidor final. Hoje eu vivi uma experiência enquanto cliente e ficou muito claro, e não foi só Raquel, tô olhando porque a Raquel tá ali, mas não foi só Raquel, o contexto todo, eu fui muito bem cuidada, e num momento que eu não estava esperando, então eu sou surpreendida, mas eu acho que isso vem da base, isso vem da estrutura cultural, dos princípios, dos valores, que precisam estar muito alinhados com quem tá ali, mas eu acho que vocês têm um olhar de cuidado para pessoas, que talvez seja um dos grandes diferenciais, assim, que vocês trazem para o processo
acontecer com a excelência Disney. Isso. E é aquela frase, time encantado consegue encantar clientes. Perfeito. Acho que esse é um grande diferencial de vocês. E eu vou até complementar, porque a experiência que a Maria comentou, conta um pouquinho como foi a sua experiência hoje, quando você foi na Romanel. Conta pra, Gente, eu pra poder fui. contextualizar aqui. As meninas estão buscar. todas nós vestidas de estamos aqui Romanel naquela- aqui, viu, gente? Eu fui Momento, buscar as Não. minhas peças, simples momento assim. jabá que é Só que eu importante. cheguei lá, eu fui abordada com muito cuidado, já vou chamar a Raquel, que a Raquel vai te atender, ela já está ciente do que é. Só que nesse meio do caminho, eu olhei para a massagista e ela falou assim, por que você não faz uma massagem antes de vir para o podcast? Eu falei, nossa, eu tô precisando, gostei. Você quer um cappuccino, um espumante? Eu falei, gosto dos dois, deixa eu ver. Mas eu acho que foi além do cappuccino, além do espumante. Eu acho que é a forma carinhosa, o olho no olho, me chamar pelo nome. Então, tudo isso é encantador. O nosso nome é a nossa identidade. Então, quando a gente ouve uma pessoa de uma loja chamar a gente pelo nome, isso é muito forte, gente. É o nosso nome. Então, é algo que ninguém te tira, assim, é a sua identidade, a sua personalidade. E eu vivi essa experiência dentro da Romanel, assim. Eu cheguei aqui, na hora que eu encontrei com os dois, foi a primeira coisa que eu falei, gente, vivi uma experiência, assim, fantástica. E tá no simples, sabe? Não teve nada mirabolante, estava no simples. E eu acho que as pessoas que estavam ali, elas conseguiram transmitir isso de forma muito encantadora. Quem conhece a gente sabe da nossa simplicidade, nossa transparência. Uhum. E isso a gente tem que passar pro time. Porque é com verdade que a gente ganha mercado. Uhum. É com verdade que a gente conquista pessoas. Se a gente não for uma marca que as pessoas podem acreditar, Que a base é muito sustentável, não é só uma maquiagem, é de verdade. Quando ela chegou, ela comentou, eu falei assim, isso é sobre a experiência, uau. Ela se sentiu querida. Sim, Foi sobre acolhida, cuidada. sobre afeto, atenção. No mundo tão corrido, que é o nosso ambiente de varejo, principalmente, a gente sabe que é vender, Sim, bater o meta. varejo é imediatista. Varejo é imediatista. Mas aquele momento em que ela chega e ela é recebida pelo nome, que tem aquele acolhimento, além de escolher, na hora ela não foi sobre escolher o produto. Você foi realmente viver uma transformação. Você entende que você viveu a transformação Não, que eles falaram? Ela saiu cuidado, assim, né, de recebi isso. uma massagem que eu nem Esse é o astral. esperava. Nossa. Exato. Aproveitar e convidar todo mundo. Quem quiser fazer massagem, Quem estiver aqui no presencial, Shopping quando quem está Cidade. acompanhando no online, Convite. recomendamos. Vale a pena, gente. Vem pro Romanel Shopping Shopping Cidade. Cidade, bem que aqui o atendimento é diferenciado. Gente, esse bate-bola aqui tá tão legal, tão gostoso. Eu até quero emendar aí. Ô, Luísa, tem como a gente contar um pouquinho como é que é essa parte de treinamento? Como é que... Porque a pontinha aqui do Café com Guto eu acho brilhante. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que um grande problema que a gente vive em todas as organizações é o problema de comunicação. Sim. Então, aí eu tenho propriedade para falar. Então, a comunicação também é uma ponta que, bem trabalhada, ela une muito, conecta muito. E isso vocês fazem muito bem. Mas conta um pouquinho como é que todo esse treinamento que vocês fazem, como é que o colaborador ali chega, até pra gente dar isso como exemplo, porque você tá falando aqui, você foi lá pra... aqui eu vou ser singelo no que eu vou dizer, mas fomos lá pra humildemente pegar um brinco, Sim. mas você foi recebida lá com um brinco, com uma massagem, com champanhe, se eu soubesse eu tinha ido, porque eu tinha ido tomar um champanhe Um antes pra abraço. dar uma relaxada, viu, Guto? Perdeu, tá? Porque Pois senão é, então assim, como é que é Fica esse o convite todo pra legal? depois do podcast. Como é que é esse todo aí? Porque eu acho que isso é legal as pessoas conhecerem, saberem como é que vocês lidam com isso, com esse treinamento todo do colaborador de vocês para poder chegar na ponta. Então, quando o colaborador entra na nossa empresa, a gente faz, né, o encantamento com ele dentro do nosso escritório. Então, a gente tem a supervisora, a Janete, né, o Aline, elas fazem esse encantamento de mostrar quem somos nós, de onde viemos também, né, qual a história da Romanel Fábrica, né, a Romanel... História de pessoa. Sim. E de onde que a gente veio, né, da bolsinha mesmo, revendendo, né, tipo assim, suado mesmo, da parte do kitnet que a gente morava, sabe? Então, de contar a nossa história, de onde que a gente veio, por que a gente conseguiu isso? Pelo trabalho, pelo esforço. Então, a gente quer passar isso para o funcionário para ver que não caiu do céu. Né? Veio assim, lógico que Deus nos abençoou, né? Porque a gente honra Ele, mas teve muito trabalho. Descarregar caminhão de madrugada, passar a pedir 3 horas da manhã. Então, assim, não é 6 horas da tarde, você larga tudo que você está fazendo e vai embora.
Né? Eu falo assim, teve um podcast até que eu falei assim, gente, tem gente que quer fazer isso assim, eu sou caixa, eu só vou trabalhar de caixa, então eu não quero aprender mais nada. Eu falei, gente, se você fizer só caixa, você vai morrer caixa. A vida inteira. A vida inteira caixa. Você quer isso para sua vida? Ok, eu não, eu quero aprender tudo. Então, se eu sou caixa, eu quero aprender a vendas, eu quero aprender as compras, eu quero aprender tudo ali, o que eu puder. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter essa visão mais ampla de querer saber mais para poder ir além. Porque senão as pessoas não conseguem. E a gente tem esse treinamento assim antes para mostrar as peças, qualidade das peças. Nós temos um aplicativo da Romanel que tem os treinamentos e as funcionárias vão ganhando borboletinhas. Então isso é incrível também, porque a gente vê ali o engajamento das funcionárias, se elas estão engajadas ou não, isso, para saber sobre qualidade, coleções novas e tudo isso. Então a gente tem isso também no aplicativo. A gente tem como premissa que bom vendedor é aquele que conhece o produto, né? Sim. Então esse banho de loja que vocês fazem aí, sem dúvida nenhuma, é também uma forma de dar um resultado, porque a pessoa está conhecendo o seu produto. A expectativa da pessoa que está chegando para uma nova organização e de repente ele não conhece nada do setor, nada da sua empresa e ele tem uma expectativa X. E qual vai ser a realidade que ele vai enxergar? Eu falo isso com todo mundo, né? O discurso ele tem que estar muito alinhado com a ação, né? E eu acho que vocês trazem isso muito bem, assim. Eu vivi a ação do discurso que vocês trouxeram lá no briefing, né? Isso, então, naquela reunião. Naquela reunião. Então, eu acho que e eu compactuo muito disso quando você fala da verdade, porque eu acho que a verdade e a transparência precisam ser valores, assim, inegociáveis pra gente. E aí, quando você falou, me lembrei de uma cliente, quando ela falou assim, eu só estou aqui porque você é de verdade. E é sobre isso, assim. Se a nossa fala, ela está de acordo com a nossa ação, vai ser de verdade. E aí vai fazer valer a pena. Exato. Então, acho que o caminho é esse mesmo. Assim. E o nosso tempo é escasso, gente. Isso. Eu tenho que valorizar o tempo, Sim. tanto do meu associado quanto do meu cliente. Sim. Se ele está deixando eu participar desse pedacinho do dia dele... Tem que ter valor, né, Guto? Eu tenho que gerar valor. Uhum. E esse exemplo que vocês trouxeram, tem muito tem uma história que fala que tinham 3 pessoas fazendo uma construção. E na hora que eles estavam fazendo essa construção, alguém chegou para perguntar, o que você está construindo? Ah, não, eu estou empilhando tijolos. Ah, tá bom. Perguntou para a segunda pessoa, o que você está construindo? Não, eu estou aqui construindo um muro. Aí perguntou para a terceira pessoa, o que você está construindo? Eu estou construindo a maior catedral da Europa. Então, é sobre isso. Quando você falou esse exemplo do caixa, não é? O que você faz? Não, eu não sou só o caixa da Romanel. Eu estou aqui transformando vidas. Eu faço parte da história. Quando você leva isso para o seu colaborador, esse pertencimento para o seu associado, ele consegue enxergar o além do que ele faz. E aí ele consegue entender que do caixa ele pode ser o vendedor, e ele pode ser o gerente, daqui a pouco ele pode ter uma loja, Romanel, que é isso. Então, como é que ele pode entender? Só que para ele entender isso, ele tem que ter essa visão da equipe, da base. Então, é muito coerente o discurso de vocês, que realmente é de verdade. E tem um exemplo claro aqui, que é a Janete. A Janete é nossa gerente, hoje ela é supervisora das operações. Pessoal. Foi gerente no Del Rey. A gente estava comentando. Ela foi gerente no Del Rey, é um case de sucesso. Até comentar aqui sobre isso, o quanto as histórias elas acontecem por conta de uma parceria entre o shopping e a Romanel, e nós construímos na época uma campanha publicitária que a gente na época nós falamos, ela precisa ser além de um compra e ganhe. Como é que nós podemos envelopar essa ação? E tinha ali um quiosque da Romanel junto com um compra e ganha do Pingente, tinha uma floricultura, tinha uma árvore no meio também, que tinham contações de mulheres levando histórias que transformavam vidas também. Sim. Então nós também tivemos esse cuidado de conectar, de falar de experiência, juntamente entre o shopping, o varejo, juntamente com uma marca como a Romanel. E isso também só aconteceu por conta dessa verdade de vocês. Aí surgiram outras ideias. Eu falo que hoje em dia, para um consumidor escolher a sua marca, ele tem que enxergar ali que você é de verdade. É aquilo que você falou, né? Você não é um fake news, você não é um Instagram que tá todo mundo rindo. E, na verdade, a vida não é só sorrir. Não é só. Né? Então, a gente chora junto. A gente tem frustração dentro da Romanel. Né? Porque senão todo mundo fica achando que só... Não. Só o seu de brigadeiro? Né? Normal, nós temos problemas também de comunicação.
né? A gente tende o quê? A minimizar isso com muita transparência, né? Então, para você ter uma ideia, todas as reuniões da Romanel, primeiro a gente faz uma oração. Para quê? Para a gente, calma. Equilibrar naquele momento. Depois nós vamos bater um papo. Depois nós vamos conversar. E toda opinião de todo mundo é válida. Dentro da ótica dele. Tá correta. Dentro do que ele tem de experiência de vida. Dentro do que ele tem do que aconteceu até então. Então a gente faz um bem bolado para a gente chegar numa conclusão juntos. Então co-criar as coisas, para nós é o que a gente mais faz. É muito legal. Maria, dando sequência ao assunto aqui, aí dentro dessa pauta ainda, é WhatsApp pra lá, WhatsApp pra cá, e-mail pra lá. Não tava com eu e o Guto conversando aqui, já tem banco no WhatsApp, né, Guto? Já tem... Sensacional. já tem IA daqui, IA de lá, input, outputs. Como é que coloca isso tudo dentro de uma gestão do tempo? Eu até brinquei com você anteriormente, coragem para ser livre... Eu posso sair fazendo qualquer coisa. Como é que... Conta isso pra nós. Como é que a gente faz essa gestão do tempo com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, dentro da loja, como liderança, como vendedor? Gente, aí eu acho que é uma experiência mesmo de vida. Imagina alguém que trabalhava de domingo a domingo ali, pauleira, na cervejaria, e era até referência em produtividade. Só que era uma produtividade a qualquer custo, né? Isso me custou realmente, assim, a saúde. E aí, quando eu revisitei esse lugar e entendi que a minha saúde era um valor inegociável, eu precisei mudar. Eu precisei mudar a minha mentalidade, eu precisei mudar o meu comportamento. A minha mentalidade, porque eu entendi que organizar o tempo não era sobre agendas somente. Organizar o tempo vai muito além disso. E antes da agenda, vem você de dentro para fora. Então, o primeiro pilar da gestão 360, que é a metodologia que eu escrevi da minha trajetória, é entender onde eu estou, o que eu estou fazendo com o meu tempo, quais são as minhas escolhas de vida, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Por entender alguns fracassos na minha vida pessoal, eu invalidei as Marias, a mãe, a esposa, a que queria uma família, e falei, já que lá deu tudo errado, deixa eu ir para o trabalho, que aqui não pode dar errado. Só que quando eu invalido essas outras Marias, eu desequilibro essa balança. Porque eu preciso alimentar essas Marias para que a profissional esteja inteira, que é o que tem acontecido hoje. Então, o meu primeiro convite a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa entender primeiro quem eu sou, como eu me comporto. Como eu estou me sentindo hoje, em que lugar eu estou, mesmo que esteja tudo bagunçado, faz parte, mas ter a coragem de olhar para essa bagunça, porque sabe o financeiro, quando a gente está lá cheio de coisa para pagar e não quer listar com medo daquilo, é um pouco disso. Ver, né? Você não quer ver. Tá ali, e o tempo é um pouco desse lugar. Se eu não escrevo tudo que está vindo na minha cabeça, eu não vou dormir, porque eu começo a ter insônia. Isso vai começar um desgaste silencioso da minha saúde até que isso me pare. Né? Eu falo muito isso, não espere o corpo sangrar para você parar e fazer alguma coisa. Então pare antes, olhe para você, busque ajuda, você não precisa ir sozinho. Aí sim, quando você começa a entender como você funciona, como você se comporta, qual o seu cronotipo, eu sou mais vespertina, eu sou mais matutina, funciono melhor pela manhã, pela tarde, onde que eu coloco meu foco? E aí um ponto importante. Teremos que fazer escolhas. Não vai caber tudo dentro dessa agenda. Mas a gente pode ter uma vida que cabe. A gente pode ter uma vida leve e possível de caber dentro desse tempo, dessas 24 horas, mas trazendo qualidade para aquilo que importa. Então, eu acho que o tempo, ele tem me ensinado isso, assim. Primeiro, que o tempo é agora. Eu não sei o dia de amanhã. Segundo, o que importa... Né? Então, eu tenho muito claro 3 valores inegociáveis para mim, que é a minha saúde, a minha família e o meu trabalho. A ordem é essa, né? O problema é que às vezes a gente inverte a ordem, né? Então, isso é interessante. Tá até anotado aqui para eu falar isso. O trabalho, ele vinha em primeiro lugar e o restante era valor, mas ficava para depois. Quando eu entendi que sem saúde, entendendo que a minha mente e o meu corpo é a minha principal ferramenta de trabalho, eu consegui inverter isso. Então, a minha saúde vem em primeiro lugar. E essa é inegociável.
Se aquilo vai custar caro na minha saúde mental, física, emocional, eu digo não. Por mais que me doa, tá? Porque não é fácil dizer não. Segundo ponto é a minha família, é o meu trabalho. Por quê? O meu trabalho, ele é um pilar de sustentação. Então, se eu tenho saúde com o trabalho sustentando, a minha família está bem amparada por mim. Porque a partir do meu trabalho, da minha saúde, eu tenho tempo de qualidade com eles, eu tenho tempo estrutural com eles de sustentação. Isso me move. E isso me faz querer ajudar tantas outras pessoas através do livro, através da mentoria, da comunidade Girassol, que é uma comunidade de tempo com mulheres. E é muito louco, gente, porque quando eu escrevi esse livro em 2022, eu lancei em 2023, mas eu escrevi em 2022. Em um primeiro momento, eu quase me boicotei e falei, quem sou eu para escrever um livro? Não sou celebridade, não sou conhecida. Não tem uma história de que a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore, não tem isso? O livro já tá escrito. Mas a gente se boicota, porque a gente acha que para escrever um livro, você já tem que ser conhecida. Não! A Luísa trouxe ali, existe um bastidor e uma trajetória para a gente chegar em tal lugar. Se o livro está aqui hoje, tem uma trajetória de 30 anos de carreira atrás dele, que foi a bagagem que eu construí para ele estar aqui. E se eu não tivesse vivido todos os desafios que eu vivi, depressão, burnout, outras coisas, né, pessoais, ele não existiria e talvez eu não estaria nesse lugar aqui hoje. Então, eu acho que tem um ponto que é muito fundamental quando você falou do coragem para ser livre, né? Como é esse se libertar? Eu acho que a liberdade, ela tem vários pontos de vista, né? Vai depender muito do que é liberdade para você. E para mim, liberdade, quando eu digo coragem para ser livre, foi muito ser quem eu sou de verdade, sabe? E não é só ser quem eu sou vestida, é ser quem eu sou de dentro para fora. E aí, quando eu entendi que assumir isso com as minhas vulnerabilidades, que é a parte mais difícil, me fez ser de verdade, me fez ser livre. E isso é muito vibrante. Isso me faz querer continuar cada dia mais, assim, dentro do meu negócio. O meu negócio virou um propósito, né? Eu consegui fazer com que o meu trabalho colocasse para o mundo o meu propósito de vida como ser humano. Falar de propósito é uma coisa tão importante. Nesse propósito nosso de transformar as vidas das pessoas que entrarem em contato com a gente, é uma missão. E no Café com Guto, por incrível que pareça, grande maioria dos temas são de área pessoal. Não é de estratégia de venda, não é de bater meta, não é isso. É realmente cuidar do ser humano. Porque não adianta nada seu associado virar e falar assim, não, mas aqui a gente tem que receber bem. Mas como é que ele está sendo recebido na casa dele? Como é que está aquele ambiente lá? Porque a gente coloca para fora do que a gente está cheio. Então a gente tem que ter esse tempo, por isso que eu falo, o tempo que o consumidor deu a oportunidade a gente de estar com ele, o produto é o de menos. E olha que a minha metodologia, ela chama 360 graus, por causa disso. Eu venho de um ambiente corporativo, muito masculino, inclusive, né? E lá, gente, na minha mente era, para eu sobreviver, eu vou ter que incorporar Maria Forte. E com isso, eu não podia trazer de forma alguma a Maria pessoal. Só que aí foi o que me enfraqueceu. Porque na hora que eu integro essa pessoa, e eu não estou dizendo para virar a casa da mãe Joana, não é isso. Mas quando eu integro essa pessoa e eu recebo também esse olhar dela enquanto pessoa dentro de casa, você está cuidando dela 360 graus. E você está fortalecendo e potencializando essa pessoa. E aí ela vai se posicionar melhor, ela vai comunicar melhor, o impacto nas relações dela é fora do comum. E então é muito sobre se fortalecer de dentro para fora, respeitando os papéis que cada um exerce. Eu costumo falar na Romanel, a joia é você. Romanel é o complemento. É o complemento. E isso é sobre cultura centrada no cliente. Porque quando eu falo do meu cliente, para eu colocar o meu cliente no centro, eu tenho que colocar antes o meu colaborador. Quando o colaborador se sente ele pertencente a esse grupo, que ele também é cliente. Ele também é um cliente. Então ele começa a entender
como é que ele deve tratar esse cliente que chega até a loja? E quando você se preocupa com esse olhar dele, né, de dentro de casa, de pensar nas habilidades dele, de soft skills, não somente das habilidades técnicas, você começa a preparar esse colaborador para entender e saber ler o seu cliente. Eu falo que hoje um grande diferencial no mercado, no varejo, é saber ler o nosso cliente. Quem é o cliente que chegou até a minha loja? Me preocupei em perguntar detalhes como: qual é o seu nome? Por que você está buscando aquele vestido? É para uma festa? Ocasião, é para uma né? festa? Qual que é a ocasião? Qual que é a sua expectativa? Qual a expectativa? Eu Quão busquei importante é esse evento entender para você? Quando vai ser? Por quê? para poder entender, porque quando você entende realmente quem é o seu cliente, você não vai vender por vender. Você é muito mais assertivo, que é importante naquele momento da venda, mas você começa a construir o relacionamento. Entendi que é para aquela festa, ela comprou. O detalhe, não somente o detalhe da embalagem, de entregar, mas de perguntar para essa cliente depois, que nós falamos muito esse pós-venda. Deu certo o vestido na festa? Me manda foto, marca a gente que a gente quer compartilhar esse momento. Você entende que aí você construiu um relacionamento e esse colaborador só vai conseguir construir o relacionamento com esse cliente, entender o que é essa cultura centrada, se ele também teve esse momento, ele consegue visualizar isso dentro da marca. Acho que talvez até tô te respondendo algumas 8 perguntas aqui, você já respondeu. Eu falei que eu ia passar despercebido nesse podcast aqui. Mas vamos tudo embora, bem. é isso. Mas exatamente, quando vocês trouxeram do ponto de vista do encantamento do cliente, e que isso é uma dúvida das marcas no varejo, mas como a gente coloca essa cultura centrada no cliente? É sobre isso. Precisamos, eu reforço, bater meta e vender, ela é importante. Esse resultado, ele vai acontecer. Sim. A diferença é como é que eu construo essa jornada com o meu cliente, com a minha marca. Isso a partir de treinamento. Tem uma responsabilidade muito grande quando ela atrai um associado, colaborador, funcionário, nome que cada instituição quer dar, né? Porque a partir daquele momento, ele é minha responsabilidade. Como que você fala mesmo? Ele é sua marca, né? Eu costumo falar algumas frases dentro da Romanel. Uma delas é que se o sangue pingar, o meu entorna. Forte. E você quer que ele seja o embaixador da sua marca. Que ele fique bem. Eu preciso de entender que nós estamos juntos. São esses dois momentos. Eu falo que primeiro o seu colaborador é o seu embaixador da marca, que ele vai reforçar a sua cultura. Sim. Isso. E com isso, você consegue ter embaixadores da sua marca, que são os seus clientes. Que é quando o cliente... Esse depoimento que a Maria citou aqui, quando ela fala, isso não é público, tá, gente? Quando ela fala que essa experiência de que ela foi na Romanel, que teve a massagem, teve o espumante, ela tá contando uma experiência dela e ela vai contar isso para outras pessoas. Ela vai compartilhar. E ela vai se tornar uma embaixadora da marca, ela gostou da experiência. De forma espontânea. Espontânea. O embaixador da marca é isso, é quando de forma espontânea você gosta tanto daquela marca que você passa a divulgar a ser o seu influenciador. Eu comento muito que nós precisamos encontrar nas nossas marcas quem são os nossos influenciadores. Sim. Se você cria vínculo, né? Se você cria vínculo, você gera um vínculo de fidelidade. Você identificar com o seu propósito. Você vai ser fiel àquela marca, né? Por todo o contexto mesmo de relacionamento. Você pega pelo nosso símbolo. Exato. Nosso símbolo é a borboleta. Borboleta, ela vem de um casulo, que ali ela tem que sofrer para poder crescer, para depois ela florescer, para depois ela alçar voos. É um processo, e de flor em flor. Então, se a gente analisar a nossa logomarca, é o que nós temos que fazer. E nós estamos o tempo todo nessa transformação que dói. Dói. Aprender, gente, nem todo mundo está afim de aprender. Ler, parar um momento do seu dia para você ter uma leitura de qualidade, nem todo mundo está querendo. A pessoa está querendo ficar muito no Instagram, não sou contra não, apesar de eu não ter. Não sou contra não. Mas o que eu penso é o seguinte... Eu acho que a gente podia abrir um café com o Guto, você não acha? Um Instagram novo, a gente fazer isso aí e dividir essa experiência com todo mundo. Compartilhar e contar essa história. Porque contar legal. as histórias também no digital... importante. Sim. Eu gosto. Inspira. Eu acho que a agência Solis pode criar esse café com gota aqui. Gosto também.
Eu queria, gente, aqui, né, a gente tá num bate-papo tão gostoso que realmente, quanto menos eu falar, melhor. Ô Maria, eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que todo mundo que digita na internet lá, Ambev, eles têm um ritual que eu acho muito legal, e aí aqui, sem entrar em muitos detalhes, eles têm grito de guerra, tem toda a metodologia que o Falcone fez quando abriu lá atrás e veio vindo, né, e eu particularmente já li o livro dele. Eu vou fazer um corte aqui, gente, rapidinho, um corte e um recorte, esse vai ser o corte do Instagram lá, viu, Paola? Quem quiser ler, eu não sou um exímio leitor não, mas gosto de ler também. Tem um livro muito bacana que chama 5 Linguagens do Amor. E aí Sim, ele fala maravilhoso. muita coisa que a gente está conversando aqui. Muito que a gente tá conversando. Eu sou muito a favor do tempo de qualidade. Eu às vezes estou fora de casa, estou viajando Leio o meu sempre, livro. mas estou sempre conectado com todo mundo, com a família, mesmo que virtualmente, e o tempo de qualidade fala muito sobre isso, né? Então, eu só queria aqui, mudando um pouquinho o foco da conversa, como é que é isso? A gente pode ter na organização um grito de guerra, pode ter, vamos dizer, né, alguma coisa nesse sentido, porque eu particularmente acho muito legal dentro deles, dentro da forma como eles fazem para o objetivo que eles têm, eu acho aquilo muito interessante. Se você digitar lá no YouTube, tem N virais disso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que você viveu lá presente como é que é isso, esse alinhamento, essa motivação, como é que a gente faz isso também dentro das nossas empresas? Gente, eu sou uma... como é que eu posso dizer? Eu sou uma admiradora, acho que eterna do grupo que eu trabalhei, né? Eu venho do Grupo Farid, que é o grupo de revendas, Ambev, né? Eu não trabalhei direto Ambev, mas a gente vive o ritual porque né, a gente replica ali todo o ritual. E ritual tem muito a ver com o tempo também, com a gestão de tempo. E eu acho que essa base que a Ambev traz, né, de gestão do Falcone, para mim, eu sou formada em processos, eu sou apaixonada por gestão, e o quanto que isso me vibra, assim. Então, quando a gente fala de rituais de grito de guerra, é para trazer alinhamento para o time no coletivo, é para trazer pessoas vibrando no mesmo objetivo, com o mesmo brilho nos olhos, com o mesmo, sabe, sangue nas veias. Então, eu acho que quando se fala de rituais, e aí a gente pode falar de rituais no trabalho, mas rituais para a vida também, né? Então, criem os rituais de vocês. Se vocês pegarem não sei se vocês viram, mas ele tocou aqui, eu esqueci. Eu tenho um ritual que o meu telefone toca, tem até um print no livro, que é o ritual para me lembrar de respirar. Nossa, mas como assim você não respira? Respiro. Mas imagina a gente num dia turbulento, ansioso, estressado, e aí o que a gente faz? A gente esquece de respirar, a gente começa a ficar mais ofegante. E aí despertou aqui, eu esqueci de tirar. E para falar assim, meu momento. E o meu momento é o quê? Só respira, volta para o seu eixo, volta para o seu centro. Então, fazendo esse combinado aqui de Ambev com vida mesmo real que a gente pode viver, tragam os rituais para o time. O café com Guto é um ritual, né? O grito de guerra nas matinais de vendas, não só de vendas, de logística também tem, é um ritual de fazer oração, é um ritual de trazer o time para o mesmo lugar, é um ritual de alguém olhar para o colega do lado e perceber, opa, fulano hoje está mais baixo, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, eu acho que você traz o time para um coletivo, e eu acredito muito na força do coletivo, quanto ele pode curar uns aos outros, assim. Então, eu acho que vale muito a pena trazer pequenos rituais para o negócio, para a loja, para o dia a dia, e eu vou estender aqui para a vida pessoal, porque quando a gente cria rituais para começar o nosso dia, a gente está vibrando a que frequência a gente quer começar o nosso dia. Né? Então, na minha agenda está aqui, ritual da manhã, tem um bloco de tempo reservado. Tem um momento que eu levanto, que eu acordo, que eu agradeço por estar acordando, eu faço o meu ritual da gratidão, que foi uma grande virada de chave, eu falo disso no livro, inclusive. Eu faço a minha meditação, parece que gasta muito tempo, mas não, tá? São coisas curtas, de minutos, mas que isso já virou um ritual. O óleo essencial, ele é um ritual na minha vida, se tornou um ritual na minha vida, por quê? São ferramentas de ancoragem, gente. A nossa vida é viva, então ela vai estar cheia de altos e baixos, e a gente precisa se ancorar com pequenos lembretes, seja num post-it, seja num despertador, né? O despertador, para eu acordar, ele está escrito o meu sonho. Por quê? Para eu me lembrar por que eu estou acordando, mesmo no dia que eu estiver mais baixa, mais desmotivada.
Mas quando eu olho para aquilo, eu entendo por que eu tô viva. Por que eu tô levantando da cama? Aqui na minha medalhinha tá escrito respeite o seu tempo. Por quê? Porque eu tenho a tendência de quê? De exceder, de trabalhar excessivamente. Então, quando eu olho para ela, ela me lembra, você pode fazer isso, mas respeite o seu tempo, respeite seu limite. E limite é proteção. E aí, quando a gente entende esse limite como proteção e trazendo como um medidor os nossos valores, aí não tem erro. Show de bola. Tá vendo, gente? Estamos só aprendendo aqui. Eu tive a oportunidade de estar semana passada com o Cafu, que é o nosso último pentacampeão. Nós estamos precisando de ganhar uma Copa do Mundo de novo, né? Gente. E aí, comentando com ele, isso tem tudo a ver com o papo que nós estamos tendo sobre o varejo aqui. Ele fala muito sobre o treinamento, que isso você tem que treinar, e que é a repetição que é que vai fazer você chegar a esse ponto, né? Então, quando você fala assim, vou respirar, se você praticar isso todo dia, com o tempo, isso se torna uma rotina. Quem tem acompanhado aí, a semana passada viralizou uma fala do Luciano Huck, que o Luciano Huck e a Angélica caíram de avião, né? E ela desenvolveu um transtorno de ansiedade, e o que fez com que ela parasse foi justamente a meditação e a respiração. Então, quando você falou, eu lembrei aqui de falar isso. E aí, então, tá tudo associado, né? Então, quando o Cafu fala treina, é para você realmente desenvolver essas habilidades. E aí tem tudo a ver com, você traz um colaborador novo, você tem que treinar ele. E aí acaba que você aprende também, né? Então, é um ciclo treino, virtuoso, né? Quando a gente fala de hábito, hábito é treino. Então, quando você vai mudar um hábito, ele não muda na hora que você fala assim, a partir de hoje eu vou praticar atividade todos os dias. Não, ele só vira um hábito quando ele virou constante. Né? Então, você precisa experimentar, você precisa começar na frequência e comece pequeno, comece com pouco, né? Então, quando eu disse do ritual, são minutos, né? E que a gente muitas das vezes não valoriza e não se inclui na agenda. E quando a gente cuida da gente primeiro, a gente transborda para o outro coisas boas, né? Que é o que você trouxe aí também. Quando a gente fala sobre isso, a gente comenta muito no varejo, a importância também do foco, né, Maria? Eu falo, não é todos os dias que eu vou acordar motivado para poder treinar. Mas se eu tiver o foco de que eu só posso aquela disciplina, são aqueles 3 dias na semana que eu vou 6 horas da manhã, eu tenho foco, eu consigo entregar. É sobre isso que nós levamos muito no varejo, em treinamentos, a importância do time entender o foco. É que eu tenho foco para poder, exatamente quando você traz, qual é meu sonho? O que eu tô aqui vendendo? Eu consigo ter o foco e entregar o meu melhor. Porque quando eu tô ali, naquele momento em que eu visto a camisa da empresa e eu vou para poder trabalhar, eu estou vestindo uma camisa da Romanel. Eu sou a Romanel. Qual é o meu foco? Meu foco é transformar vidas. Eu preciso estar aqui para entregar o meu melhor. Que é muito... A Disney tem um conceito de quando você tá... A equipe fica nos bastidores, ali no túnel. Quando eu subo para ir para o meu grande palco, que é onde acontece o meu espetáculo, show, eu estou vestida com a roupa do Mickey, sou ali um dos personagens, mas eu também sou uma pessoa da segurança, da limpeza, mas quando eles sobem naquele palco, eles entendem, opa, hoje eu sou o Mickey e eu vou dar o meu melhor, porque eu vou fazer o show, o espetáculo acontecer. E eles se olham no espelho, esse olhar do ritual, que é também o ritual, olhar no espelho, entender qual é o meu foco, qual é o meu propósito, eu consigo entregar o meu melhor. Então, quando eu entendo a importância de saber que o meu palco é a minha loja, que os meus bastidores é onde eu vou, a minha organização, o meu momento do meu ritual são os meus bastidores, que eu vou ali me energizar para aquele momento, mas quando eu venho pro meu palco, ele tem que estar pronto para o espetáculo acontecer. Porque eu estou pronto para receber quem? Meus convidados, que é o conceito que a Disney traz, que vocês trazem, como ter ali os membros do elenco, que são os colaboradores da Disney, são para vocês os associados. Mas quando eu trago isso para minha equipe, de que eles são, naquele conceito Disney, os membros do elenco, e que eles estão prontos para receberem os meus convidados para fazer o espetáculo acontecer, a gente entende que a magia, ela acontece. Feita através, aí volto lá naquela pergunta que o Fábio fez, feita através dos processos, dos pequenos detalhes que fazem realmente a magia acontecer.
Eu tô lendo um livro agora que é o Hábitos Atômicos e ele fala isso, né? É um pouquinho todo dia, é um pouquinho sempre, é um pouquinho toda hora. É, exatamente. Então, Você falou de academia, né, Tamara? Eu faço academia às 5 horas da manhã. Foi a hora que eu consegui. A hora que gente. conseguiu. É a hora que eu consigo. Agora o Frei Gilson tem oração 4 horas da manhã. Eu combinei com a minha amiga do meu prédio, 4 horas da manhã, a gente tá na academia rezando. E colocar na agenda. Eu aprendi, a Maria foi minha mentora de gestão do tempo. O meu rezar coloquei está isso. na agenda. Por na quê? agenda. Porque é um compromisso Importante. importante para mim. E eu não quero que no dia que eu estiver muito cansada, que eu deixe esse compromisso que me sustenta espiritualmente de fora. Então, é trazer para a agenda aquilo que importa, independente se é pessoal, espiritual, emocional, mental, trabalho. Eu acho que é sobre isso, sim. Um dos cursos que a gente fez, né, foi com o Instituto Tânia Zambon, lá no Sul, falou muito da intenção do dia. É muito legal o ritual que a gente faz. É muito interessante você saber por quê. Onde é que está a cabeça desse associado? Está no que meu filho hoje vai ter uma prova importante. E às vezes você vai chegar nele, ele tá com a Meio cabeça lá. E de repente vai ser mal interpretado. Não, Aquele cara, eu já momento que ele sei vai onde é que fazer está a a cabeça. venda, não é? Mas aqui nós temos que dar um show. Então, assim, uma vez que a gente sabe onde é que tá, é mais fácil a comunicação. Sim. Dá menos rusga. Dá menos atrito. Exato. Você Menos consegue, atrito, exatamente. você está como sendo que- mais empático. Sim, e como que funciona a intenção do dia? Só para quem quiser fazer também, acho muito interessante. Das mãos, né, para todos os funcionários que chegam naquele horário. E aí todo mundo fala, bom dia, fala alto Faz o mesmo. grito até de no guerra de shopping a gente vocês, grita, ó. bom dia. Bom Aí- dia é o grito de guerra. É o grito de guerra de vocês. E aí cada um fala, a minha intenção do dia é que meu filho passe naquela prova. A minha intenção do dia é minha mãe vai que fazer uma legal. cirurgia e que ela É, vá nesse bem na momento cirurgia. você entende o contexto. Você Exato. entende o contexto que ele está. Isso. E aí, ao ter empatia com ele, você consegue colocar Isso. energia para Isso. aquele dia. Isso. Aí ele vai vibrar junto. E aí Porque todo tem mundo alguém junto. sabendo do problema junto com ele. Muito bom. Ou da intenção E aí dele dividiu, junto. né? Ficou Dividiu. leve. Exato. Ficou E mais um É isso ajuda aí. o outro, um cuida do outro. É isso É aí. muito legal isso, que aí aí entra o meu trabalho social também, o Guto também faz parte, que é o projeto que eu tenho com óleos essenciais para cuidar também dos funcionários. Então, assim, eu sinto que quando a gente começou a cuidar dos funcionários também com os óleos essenciais, você começa a ver a dor do outro. Você começa a ver que uma está com enxaqueca, eu posso ajudar. Como é que ela vai atender bem? Não tem ela jeito, tá não, com dor de gripada, cabeça, eu né? preciso de ajudar. Então, sabe? a mulher tá de TPM. É humanamente. Gente, não dá. E Como cê- que faz? É isso. Você tem que ajudar. Porque Então- senão que ela vai colocar pra fora que ela tá cheia de dor. É isso. Ela tá incomodada. É um carinho que tem com os... E quando a gente tem esse carinho com os colaboradores, eles têm com as outras pessoas. Porque você está cuidando delas. Nós tivemos uma chama aula de de atendimento quando a gente economia do estava lá em cuidado, Gramado né? fazendo esse curso. E eu precisava de sair do hotel muito cedo. Muito cedo. Antes do horário do café. O pessoal arrumou um café antes do horário. Olha que Mas não incrível, arrumou não é normal. um cafezinho. Era o café inteiro. E com Colonial, carinho, com inteiro. E quando a gente saiu, ainda deram 2 marmitinhas pra gente. Vocês vão ainda pegar carro muito tempo, vai que vocês vão estar com fome no meio do negócio. carinho. Olha o carinho. Aí que a eu gente- virei e falei assim, Cuidar de Luísa. detalhes, É né? o carinho. Não, você aí eu não entender- aguento, né? entender a Porque necessidade tudo daquele cliente. eu enxergo o atendimento. Depois que você vai lá fazer cuidado, você fica louco com aquele negócio. Aí eu voltei. Falei, moça, por que você fez isso comigo? Ela fez o quê? Falei, eu tô saindo aqui encantado. Por que você tá aqui? Que eu sei que você tá 1 hora antes do café. Oficial. Essa Que ele alegria tá lá na toda, de onde placa, vem o essa horário do alegria café. toda? Você tá aqui antes. E com um sorriso aqui. E ainda preocupou com a minha viagem que ainda vou fazer. Ela falou assim, simples. É o jeito que eu sou tratado. Eles Falei, cuidam de mim assim. Eu Por falei, isso que eu amo pronto. as pessoas assim. Olha que incrível. Gente. Então, A gente isso entrega o aqui, que a gente os óleos recebe. essenciais é isso, é você cuidar do outro, pro outro Então o cuidar que da sua gente. marca quer Atenção, entregar? Peça, joia. Carinho, Acho que essa é né? uma boa pergunta, hein, gente? Olha, Sabe? isso é uma pergunta para O que que a vocês sua possam marca refletir. quer O entregar? que sua marca quer entregar. Maravilhoso. O que sua marca entrega e o que ela quer É, entregar. Que tem uma diferença. Tem uma diferença também. É o que está na parede e o que está na prática. Isso. Né? Muitas empresas têm lá, uma missão linda, maravilhosa. Mas Na não, prática não conversa. não consegue fazer aquilo. Foi legal o nosso último treinamento que a gente fez com os gestores, né? Foram 39 pessoas, a gente foi para um hotel fazenda. Foi muito legal. A gente foi 2 num dias, dia- né? 2 dias de treinamento. Então De a gente imersão. dormiu lá, de imersão. Foi muito Cadê meu legal. caderninho, gente? Que eu tô cheio de ação pra fazer aqui. Arvorismo, a gente participou de muitas coisas, as meninas foram também. Então, assim, foi incrível a conexão de todo mundo, sabe? Um ajudando o outro. Mas nós um arvorismo, começamos um o cutucava o outro. treinamento
cuidando da parte espiritual das Sim, pessoas, sim, curando as almas sim. e alinhando as expectativas. Aí depois que a gente cuidou da nossa mente sã, nós fomos pro corpo são. E aí depois a gente fez a conexão. Passar um É isso. dia É. com você. Tamo Nossa, Eu quero eles passar são, a menor semana aqui, viu, eles Maria? São, não, eles são encantadores. Eu quero viver Eles isso. são, vamos criar um laboratório aqui. Gente, eu tenho mais umas 20 perguntas aqui. Nós vamos até 6 da tarde. Você vai perder o voo, Wilson. Aí não, né? Ô, Vai dar gente, tudo certo. o papo tá muito gostoso aqui, mas vou passar para as nossas considerações finais, porque realmente papo bom ele vai se estendendo e a gente vai aprendendo. Eu falo que todo podcast realmente nesse nível Sai aqui alguma coisa? é uma pós-graduação. Isso aqui é melhor que qualquer outro curso que a gente possa fazer. Então, Maria, começando por você, as suas considerações finais aí, alguma coisa que eu deixei de perguntar ou que a gente deixou de falar aqui que você acha importante, que a gente já está caminhando para o nosso final aqui. Eu acho que de tudo que a gente conversou, que a gente trocou, né, foi uma mesa aqui de muito aprendizado. Eu saí daqui, acho que primeiro muito grata, assim, por essa oportunidade de estar aqui. Eu amo viver isso aqui, porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente aprende, a gente ensina e a gente sai melhor do que a gente chegou, sabe? Eu acho que é nesse caminho. Eu acho que a minha consideração final é: olhem para vocês, de dentro para fora, para que vocês possam ser ainda melhor onde vocês estiverem. Eu acho que a Luísa trouxe um ponto ali que também fala muito sobre o que eu pratico na minha vida, que é: entregue o seu melhor independente do cargo que você estiver exercendo. Porque eu acho que cargo é só o cargo. A gente pode entregar com excelência e com qualidade o que a gente se propõe a fazer com excelência e não tem erro, gente. Quando a gente entrega com o coração, com a verdade, o universo devolve. Então acho que esse é meu convite final aqui. Muito obrigado. Tâmara? Olha, eu quero, de tudo que a gente conversou também aqui, eu falo, foi uma imersão, falamos de processo, dos rituais, do encantamento, mas quando eu olho pro varejo, se eu pudesse deixar aqui 5 dicas importantes, que são para que a gente possa encantar esse cliente, que a gente pergunta muito, né, mas tá bom, mas como é que eu encanto esse cliente? Acho que o primeiro ponto é: entenda quem é o seu cliente, conheça ele a fundo. Mergulhe nesse propósito de entender quem ele é. Faça perguntas quando ele estiver na loja, faça pesquisa, avalie essas pesquisas, entenda no seu direct quem é esse cliente que está conversando com você, entenda o seu cliente. Em segundo, domine o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Seja realmente, que nós falamos, um embaixador da sua marca. Quando você propaga e fala bem da sua marca e recomenda e conhece, esse cliente, quando chega, ele entende que ele não está ali somente com um vendedor. Ele está com um especialista que conhece profundamente. Então, quando você entende, domina. Terceiro ponto, eu falo assim: facilite o fluxo desse atendimento. Facilite esse processo. Eu pago no Pix, no cartão. Eu não consigo ir até a loja, mas eu consigo enviar para sua casa. Facilite a vida desse cliente. Eu vou na sua casa, eu levo, eu resolvo. Gente, se o cliente se dispôs a entrar na sua loja ou falar com você no WhatsApp, eu não posso deixar esse cliente ir embora. Então, facilite ali o que ele precisa. Nesse momento que você facilitou, descubra algo a mais também, porque quantas vezes eu entrei numa loja, vou citar um exemplo de uma loja de calçados. Eu lembro de passar o shopping fechando, eu tinha uma reunião no dia seguinte, passei em frente à loja, falei: nossa, eu tenho uma reunião amanhã, mas a loja tá fechando, né? E a vendedora: não, pode entrar. O que você vai ter uma reunião? E me indicou, e eu comprei o escarpão e a bolsa. Isso era 9h50 da noite, assim. E certeza que foi aqui no Shopping Cidade, viu? Certeza que foi aqui. Ela descobriu o que eu precisava, naquele tempo que ela tinha, naqueles 10 minutos. É uma reunião, então você vai levar isso aqui, você não quer levar essa bolsa? Eu falei, e eu preocupada, porque o shopping ia fechar. Você falei: não, tranquilo, tô aqui para poder te atender e entregar. E com isso, por último, vem o encantamento. O encantar é aquele momento do uau, que muitas vezes é o que a gente falou, não é sobre o tapete vermelho, é sobre: perguntei o nome, entendi quem era,
Eu peguei o contato dela. No dia seguinte, eu perguntei se deu certo. Mantive o relacionamento com ela, que eu coloquei ela na minha base de clientes para eu entender o que ao conversar, eu entendi o que ela gosta, o que ela precisa. E eu me antecipei depois. Quantas vezes nós, mulheres, eu falo, quantas vezes nós compramos um produto não porque eu tinha necessidade, mas porque eu recebi aquela mensagem personalizada, com alguém que falou. Eu vou citar aqui uma dor minha, que eu falo assim, ó, já falei isso em alguns shoppings em treinamento, calço número 39. Quantas vezes, numa loja, quando eu conversei, falei, nossa, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar uma sandália. A vendedora que captou, entendeu, anotou, Tâmara, olha, chegou aqui aquela sandália que você gosta, número 39, ela entendeu a minha dor, e eu comprei. Então é sobre isso. O meu recado é muito para que vocês que estão aqui hoje nos assistindo, tanto no presencial quanto nesse online, mergulhem nesse universo de entender quem é o nosso cliente. Nós não estamos aqui para vender, nós estamos aqui para construir relacionamento e, como consequência, nós vamos vender. Eu não quero cliente que é encantado somente uma vez. Eu quero cliente fidelizado. O cliente encantado, ele vai recomendar, ele volta mais vezes, isso vai gerar resultado. Então, esse é o meu recado. Anotem aí, coloquem em prática, que nós queremos acompanhar. Show de bola. Guto, nosso recado final, você e da Luísa, obrigado aí pela presença. Acho que tem muito pra gente fazer mais uns 3 podcasts. Tem muita história. Tem muito Eu acho conteúdo. que, né, o conteúdo aqui tá de muita qualidade, né? Muito obrigado aí pelo aprendizado. Eu acho isso muito importante, eu acredito muito nessa troca. Acho que quando 2 pessoas começam a conversar, nenhuma das 2 sai igual. Então isso é uma das coisas que eu prezo dentro da Romanel. A gente nunca vai sair igual de uma conversa. Então se prepare para ela, né? Tenha a sua preparação para o seu dia. E não vá de qualquer jeito. Se a pessoa não está bem, cara, nem vá. Vai encontrar com outras pessoas. Então, assim, respeite a pessoa. Então, no nosso caso, por exemplo, aí eu vou falar um pouquinho da mercadoria, para você ter uma ideia. Nós trabalhamos com uma joia banhada a ouro que tem a maior camada de ouro aplicada do mercado. Mas qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é não utilizar metais que possam causar dermatite alérgica ou câncer de pele, que é facilmente detectado quando você aproxima o ímã de uma peça. Fica a dica para todo mundo. Fica a dica. Esse vai dar um corte, hein? Esse é o corte do podcast. Coloca na mesa. Pega o ímã. Pega o ímã, hein, gente? Pegar o imã, olha, faço o teste, Vai ter gente, pra ver metal se foi de pesado. verdade. Que legal, Metal não pesado sabia. não faz bem à Geralmente saúde. gruda assim. Então gruda a gente mesmo. tem que pensar o quê? Se a joia é você, Romário é o seu complemento, peraí. Que joia é essa? Peraí, então deixa eu cuidar. Deixa eu ter uma qualidade que não vai afetar a saúde da pessoa. Pelo contrário. Então a gente tende a perpetuar essa questão da qualidade em tudo. No atendimento, na preparação diária, de como a gente trata o nosso associado. Em todas as ações da marca, o nosso foco é esse. Manter uma qualidade de relacionamento, de atendimento, de tudo. E principalmente de humanidade. O mundo está Em tempos precisando... de inteligência em um mundo- artificial, é, vamos isso. cuidar do emocional, né? Cara, no mundo tão tecnológico, o atendimento humanizado, até pelo próprio isso é um grande WhatsApp, diferencial nosso. Eu posso chamar um cliente pelo FaceTime. Eu posso conversar com ele aqui. Eu não preciso ficar mandando mensagem. Deixa ele me ver. Eu tô aqui dentro da loja. Ó, mais uma dica, hein, gente? É, olha, Tá anotem aí aqui, ó. também. Posso percorrer a loja com ele, porque o dia dele também tá corrido. Porque senão ele já estaria dentro da loja. Se ele Por tá isso que eu falei assim, você tem que facilitar. Ótima Se ele quer percepção. comprar, eu tenho que encontrar formas para poder facilitar, para que ele chegue até você. É sobre isso. né? E a Romanel, além de fazer esse tipo de coisa, nós também engajamos em muitas ações fora da Romanel que nem são divulgadas. Mas isso que dá a conexão das pessoas em quererem ficar na Romanel. Então nós temos funcionário de 30 anos, de 25 anos, de 20 anos, São esses bastidores que sustentam a marca de vocês, Que do grande espetáculo. entendem que faz parte de uma boa vida ter um bom propósito. Então, por que eu vou permanecer nessa empresa? Porque faz bem para minha vida e não só para o meu bolso. Então, é essa contribuição que eu acho que
todas as empresas têm que ter esse olhar. Que é a cereja do bolo. Que é olhar para o social, olhar para o meio ambiente, olhar para a governança, né? Então, assim, a gente recicla 1,5 o número de papelão que a gente usa. Por que 1,5? Porque vão ter empresas que não têm essa consciência. Então, fazendo a sua eu faço a minha por alguém que não vai fazer. A água é tratada. Até para eu devolver a água para o meio ambiente que utiliza nos banhos, eu trato a água para poder devolver. Então, assim, existe uma responsabilidade social muito grande no negócio, que é um grande ponto que a nova geração vai saber escolher com quem eles vão querer engajar ou não. E hoje, isso exatamente, essa nova geração, um dos pontos de escolha dela, ela quer saber, existe verdade daquela marca? Isso. Quais são os bastidores dela? E isso é interessante, porque falávamos muito, será que essa nova geração, essa geração que também vai querer consumir? Ela consome, ela gosta de vir em shoppings, em lojas. Ela quer sentir só que ela pertencente. quer sentir pertencimento. Senão e ela para não sentir o pertencimento, ela quer fazer parte da história. Todos os empresários que eu converso, né? E me falando assim, nossa, nós estamos com uma dificuldade danada de conseguir pessoas. As pessoas estão cheias de mimimi, está um problema conseguir funcionar. Peraí, calma. Redita essa frase sua. Palavras sem poder. A solução passa pelas pessoas. Então, traga pessoas que você vai ter solução. Então, queira as pessoas. Não fale que as pessoas são problema. Entenda de pessoas. Se você Lembrando não entende pessoas, você não entende negócios. Gerações, então, tem pessoas que não querem fazer. Gente, Sim, sim. com certeza. E a Romanel agora lançou uma coleção para os adolescentes, né? Olha Acabou de que lançar, chama incrível. Aurora. Né? A coleção tá linda, de prata, maciça. Então agora a Romanel tem coleção de prata maciça também. Tem relógio. Então, assim, tá abrindo um leque aí para outras pessoas também que gostam atingir da prata. também todas as gerações, além do dourado. Que é esse novo mercado que tá vindo, né? E são os adolescentes. E é entender sobre tendências aqui. Acho que só complementando, Fábio, eu sei. Claro, mas o nosso horário tá até extrapolando, tem pauta para muito mais momentos. Mas é entender como é que a nossa marca se conecta com as tendências do mercado e como é que a gente conversa e se adapta a esse novo momento, a essa geração, alfa, geração Z. Como é que a gente conversa com eles? A nossa marca também precisa perdurar e construir uma nova história. E, Tâmara, com muita humildade, a gente tem que entender que nem a gente falar que a gente tem qualidade. É quem for atendido, quem usar o seu produto, falar. É o não seu é promotor daqui pra lá. que nós queremos, é o promotor Sabe? da sua marca. É o consumidor com legitimidade, honestidade, transparência, o que ele sentiu ali dentro da sua loja. Isso é que vai valer. Eu acho que o mais importante também é a gente colocar Deus acima de tudo. Porque quando a gente coloca Deus acima de tudo, vai tudo caminhando para o bem. Vai dar né? certo. Quando a gente deixa ele de lado, É ter os pilares que vão... Sim, então tem que ser a base de tudo para mim, é Deus. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer primeiramente ao Shopping Cidade por nos proporcionar esse momento maravilhoso de aprendizado, de conhecimento, troca de experiência. Quero agradecer aqui também todo o time do marketing do shopping, né? Porque são os pares que nós estamos diariamente aqui, liderados pela Tâmara, a Paola tá aqui, Malu, Gabriel, Bernardo e Deise. Então, muito obrigado vocês que estão nos bastidores, mas se nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, é porque vocês nos dão todo esse apoio. Quero mandar um abraço aqui, não tava na pauta não, mas eu coloquei, mandar um abraço pra Carol e pro Ícaro, porque nós conseguimos arrancar o escorpião do bolso deles ontem. Eles pagaram um happy hour pra nós aqui. Eu falei pra eles que eu ia falar isso aqui ao vivo, viu, superintendente? Então, ó, tá melhorando essas relações aqui, viu? Quer dizer que vão vir várias novidades. Exatamente. Aqui, comercial e marketing. Sem dúvida. Quero agradecer a confiança da nossa superintendente, Janaína Lima, muito obrigado. Nós comentávamos mais cedo, ontem foi pauta das nossas reuniões, vem aí os 35 anos do Shopping Cidade, tem muita novidade, muita coisa bacana que vai acontecer, que nós vamos trazer aí. Agradecer em especial o meu time, né, o time da Solis. O time da Solis também tá, se eu tô aqui como apresentador, vocês podem ter certeza que tem um time todo lá resguardando todas as marcas que a gente atende, para a gente poder estar aqui nesse privilégio. Agradecer vocês que estão aqui nos acompanhando pessoalmente.
Gostaria de ficar aqui muito mais tempo, mas acho que a gente pode fazer um 2, um 3 e voltar esse bate-papo. Tem muito conteúdo. Em breve a gente está tendo aí mais uma edição. Realmente agradecer. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até já. Daqui uns dias nós temos mais um Varejo em Pauta aí pra gente estar juntos, viu, gente? Muito obrigado a todos.